1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então seus servos lhe disseram: que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Salomão é proclamado rei. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho, para que você salve a sua vida e a vida de seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim, Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor, seu Deus, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército. Mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga que se assentará no seu trono, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isso ao rei, dizendo: o profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: rei Davi, por acaso o Senhor declarou dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos dos reis, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou seu servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o senhor não contou nem a este seu servo quem se assentaria no seu trono depois do senhor? O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo:
Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque eu ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém, que o Senhor, Deus do meu rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o meu rei, meu senhor, assim esteja com Salomão e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso. Quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa este alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real. E eles fizeram Salomão montar na mula, que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram o rei em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa.